Olá, pessoal. Vamos então dar continuidade à nossa matéria de enfermagem pediátrica, né? Na aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os distúrbios respiratórios possíveis presentes na criança, no neonato, no lactente, tá? Qualquer coisa no decorrer da aula vocês podem ir questionando, tá? Podem ir perguntando, me perguntando, bem tranquilo, tá? Podem mandar o WhatsApp pro telefone da escola também, qualquer coisa, tá? E qualquer dúvida em horário de aula vocês podem me chamar, tá? Bem tranquilos. Aproveitem, tirem as dúvidas agora, tá? Porque depois a prova vai ser a prova final, né? Vai ser em cima do que a professora falou durante as aulas e também vai ser em cima do conteúdo passado para vocês. Então, se restar alguma dúvida e vocês interpretarem alguma coisa errada, vocês podem não ir tão bem na prova, né? E a prova final é realmente para medir o conhecimento de vocês, tá? Então, não se baseiem por esses trabalhinhos no final da aula, essas questões, esse questionário online que vocês estão respondendo, tá? Não se baseiem que não vai ser o mesmo grau de dificuldade, tá? As questões vão ser realmente para medir o conhecimento de vocês, tá? Não que esse questionário não seja para verificar o nível de entendimento de vocês, porque a prof sempre faz em cima do mais simples, porém do que vocês têm que saber, né? Mas são questões bem tranquilas, apenas de verdadeiro ou falso, né? Na prova não vai ser assim, a prova vai ser questões de múltipla escolha, tá? Então aproveitem, não vai ser só 10 questões, com toda certeza que não. E não vão ser questões curtas também, tá? Então eu já vou avisando vocês com antecedência para vocês estudarem, tá? Eu estou disponível o tempo todo da aula de vocês, tá? No horário em que a aula de vocês é para acontecer, a professora está disponível para isso, tá? Então qualquer dúvida vocês podem retirar comigo, tá? Claro que se durante a semana lá surgir alguma coisa, vocês podem se programar, vocês podem estar anotando para vir conversar comigo nesse dia que a aula de vocês está decorrendo, tá? Se por um acaso também tiverem que me chamar um outro dia, tudo bem, não tem problema, só às vezes a professora pode acabar demorando para responder, tá? Mas o que vocês tiverem de dúvidas, é bom que vocês sanem elas agora, durante as aulas, tá? Que depois, no último dia, não vai ter como, tá? A professora na prova, a prof não ajuda, tá? E o intuito principal também nem é só a prova, né? Que vocês realmente entendam a matéria, né? Porque isso é uma coisa que vocês vão ter que levar para a vida de vocês. E eu dou uma certeza absoluta para vocês, indiferente se a aula foi online ou se a aula foi virtualizada ou se a aula foi presencial, lá na hora de atender o paciente vocês vão ter que dar o melhor de vocês, né? Porque vocês estão mexendo com uma vida, né? Daqui a pouco essa criança, esse idoso, esse adulto, essa gestante que estiver com vocês, aí vocês vão pensar, ah, não, mas é que a minha aula lá era virtual e daí eu não entendi tal coisa. Não entendeu, mas a professora estava à disposição para explicar, né? Então não entendeu, não procurou, não sanou a dúvida porque não quis, né? Eu sei que é um pouco difícil, como eu já falei anteriormente em outras aulas, em outras matérias. É difícil para vocês, é difícil para o professor. Gostaria muito, muito, muito de estar aí presencialmente com vocês, né? Passando todo esse conteúdo para ser uma aula mais dinâmica, uma aula mais interativa, porém a pandemia não nos deixa, a situação que a gente vive hoje não nos deixa, né? Então a gente tem que ir
nos adaptando, temos que ser seres moldáveis, né? E temos que nos adaptar ao ambiente que nos cerca, tá? Então vamos lá, vamos dar início à nossa aula dos distúrbios respiratórios, tá? Pessoal, tudo na criança geralmente é mais exacerbado, tá? Tudo tende a ser mais grave, né? Desde uma simples gripe, desde um simples resfriado, pode gerar complicações muito maiores do que na pessoa adulta, né? No ser humano adulto. Então, tudo na criança é mais minucioso, como eu já falei, acredito que em aulas anteriores. Desde a dosagem das medicações, é tudo menor, né? É tudo rediluído, então a atenção é redobrada, assim como os distúrbios do sistema orgânico também devem ser redobrados, né? A atenção deve ser redobrada quando se trata de crianças, né? De pediátricos, então. Vamos iniciar falando um pouquinho da asma brônquica, né? O que é a asma brônquica, então, pessoal? A asma é uma doença crônica, né, do trato respiratório, que é uma infecção bastante frequente na infância, né? É uma alergia, né? A qualquer fator alérgeno, então ele pode ser um fator frequente associado à asma, né? Os principais alérgenos que a gente fala para a criança são os ácaros domésticos, né? Que estão presentes nas cortinas, nos tapetes, nos móveis, nos tecidos no geral de uma residência, né? Durante uma crise asmática, o ar fica retido nos pulmões devido à diminuição dos brônquios, né? E o processo inflamatório que há dentro dos brônquios, ele vai causar uma sensação de falta de ar para o paciente, né? Para essa criança. Eles são episódios autolimitados, podem ser controlados por via medicamentosa, retornando às funções normais, né, na maioria das crianças. Porém, a asma também pode ser muito grave. Vocês lembram da anatomia respiratória, pessoal? Deixa eu ver, acho que eu trouxe aqui uma imagem. As vias respiratórias, né, elas são divididas em vias aéreas superiores e vias aéreas inferiores, né? O ar, então, ele tem o início da passagem pelas narinas, né? Ele vai passar por toda a orofaringe e vai chegar na traqueia, né? Aqui nós temos a imagem da traqueia, né? E aí, conforme ela vai se tornando, indo mais para a via respiratória inferior, ela vai se dividindo, né? Terminando a traqueia, ela se divide em dois brônquios, né? O brônquio direito e o brônquio esquerdo. E aí, quando ela adentra já o tecido pulmonar, ela se divide em bronquíolos e vai se ramificando como se fosse uma árvore, como mais ou menos mostra a imagem aqui para vocês, né? Aqui, traqueia, e aí se divide em brônquios e os bronquíolos aqui, né? É difícil porque não tem como parar a imagem. E aí, depois dos bronquíolos, tem os alvéolos, né? Que é aquele... é a parte responsável por fazer a troca gasosa, é semelhante a um cacho de uva, né? Para que vocês lembrem. Então, o que a asma brônquica faz? Ela diminui a luz desse brônquio, né? Ela causa um edema do tecido que forma o brônquio, né? E há um aumento de secreções dentro desse brônquio, né? Então, isso faz com que o ar passe com maior dificuldade, com que esse ar fique mais retido no pulmão, né? E daí vem a sensação de falta de ar, né? Então, quando os músculos ali da musculatura acessória relaxam, né? Os brônquios retornam ao seu tamanho normal, assim desaparecendo os sintomas da asma e a respiração
torna-se mais fácil. Então, a principal causa dos sinais e sintomas da asma é isso que a prof acabou de falar. É o espessamento, né, da parede dos brônquios, ou seja, o edema que esse fator alérgeno ele causa ali na parede dos brônquios, que faz com que a luz desse brônquio diminua, né? E automaticamente a passagem de ar vai ser mais restrita, né? Com o uso do medicamento correto, então esse edema ele diminui e a luz do vaso volta a aumentar, né? Voltando a criança a respirar normalmente, os sinais e sintomas da asma desaparecem então, né? Em metade dos casos, ou na metade dos casos, os primeiros sintomas da doença, eles surgem até o 3º ano de vida, né? Em muitos pacientes, eles desaparecem com a puberdade, ou seja, lá no início da adolescência, eles tendem a desaparecer, né? Porém, a persistência durante a vida adulta leva a um agravo da doença, né? Que aí ela pode aparecer de forma mais exacerbada. A asma brônquica aqui, então, aqui a gente tem uma via respiratória normal, né? E aqui um brônquio afetado pela asma, né? Com certeza, esse paciente que tem essa alergia aos ácaros, né? Por exemplo, que os ácaros domésticos, né? Presentes no ambiente doméstico, eles são um dos estimulantes, né? Dos alérgenos que propiciam o desenvolvimento da asma. Então, esse paciente entrou em contato e sofreu a reação desse alérgeno, né? Fazendo um edema aqui na parede do vaso, do brônquio, no caso. Olha como diminuiu a luz, né? A luz ali onde passa o ar, né? E ainda há o acúmulo de um muco, de uma secreção, devido a essa inflamação que a asma ocasiona, né? Então, os fatores que podem ser desencadeadores da asma, né? Os alérgenos domésticos, como a poeira, né? Pelos de animais, né? Insetos, fungos, ácaros, o pólen das flores, né? Também podem ter fatores ocupacionais, né? Agentes inaláveis como gases, vapores ou fumaça, por exemplo. Doença do refluxo gastroesofágico, né? Também pode auxiliar ali no desenvolvimento da asma. Atividades, né? Exercícios exacerbados, porque há a perda de água e calor pelo trato respiratório, então essa liberação desses mediadores, né? Ela vai causar a constrição do músculo liso das vias aéreas, ou seja, a luz ali do brônquio vai diminuir, né? Vai causar constrição. Lembram, né? Dilatação, constrição. Então, vai causar o fechamento ali dos brônquios, né? Também algumas drogas e corantes, né? Alguns medicamentos e corantes podem desencadear um processo alérgico de asma, né? Como antibióticos, contrastes radiológicos, né? Por exemplo, pacientes que precisam fazer uma tomografia com contraste e podem acabar desencadeando uma crise asmática durante esse período, né? Miorelaxantes, né? Medicamentos miorelaxantes, anestésicos, entre outros, né? A poluição, a fumaça do cigarro também podem desencadear e alguns alimentos, como por exemplo leite de vaca, clara de ovo, chocolate, soja, entre outros, né? Então, o paciente asmático, com o tempo, ele vai acabar descobrindo quais são os principais fatores causais para ele, né? Lembrando que cada organismo vai reagir de uma forma diferente e vai ter um principal fator desencadeador, né? Aqui eu trouxe uma imagem ilustrativa, né, do que a gente falou, que são os fatores causais da asma brônquica. O pólen, animais, né, produtos químicos, mofo, poeira, vírus, até o próprio estresse, ar muito frio, remédios, poluição, exercícios físicos exacerbados, né, alguns produtos químicos. Então, tudo isso pode desencadear
uma crise de asma brônquica e fazer o fechamento ou a diminuição da luz dos brônquios, né, o que vai dificultar a entrada e a saída do ar pela via aérea, né. Eu não vou, por mais que eu puxe o ar, né, por mais que eu faça a inspiração, esse ar não vai conseguir fazer a passagem adequada lá nas minhas vias respiratórias, né. Quais são os sinais e sintomas principais, então, da asma brônquica, pessoal? Ruídos respiratórios, né, um chiado ou uma ronquidão, né, que pode ser auscultado até mesmo sem o esteto, né, não há necessidade de colocar o esteto para conseguir auscultar esse paciente. A gente consegue ouvir, fazer uma ausculta sem o estetoscópio. Esse paciente vai ter uma tosse produtiva ao final, ele pode apresentar, por exemplo, cough, 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 né? E no final, as últimas ali vão ter a presença de secreção. Dor torácica, né? Justamente por esse edema ali na região dos brônquios. Desconforto junto ao osso do peito, né? Aqui na região retroesternal. Um escaro mais denso, como se fosse uma gosma, né? Uma goma, que é o muco que a reação asmática causa, né? Perda progressa de peso e estatura, né? Porque o paciente asmático ele pode acabar afetando, né? No crescimento e desenvolvimento ali, se é um paciente que não tiver tratamento adequado, né? E tiver crises recorrentes. De início ou logo no início dos sintomas, né, dos sinais, ali no início do contato com o alérgeno, ele pode apresentar tosse seca e depois dali algumas horas ele começar a apresentar tosse produtiva, né, ou seja, tosse com expectoração, tá? A asma, pessoal, o paciente pode apresentar sintomas, sinais e crises leves, mas a asma também pode ser bastante grave. E durante uma crise asmática exacerbada, se esse paciente não receber o tratamento correto, ele pode inclusive ir a óbito, né? Porque ele não vai conseguir respirar, tá? Então, os sinais e sintomas da asma leve, né? O chiado no peito, o paciente vai apresentar, né? Aquele aperto no peito, falta de ar e tosse, né? Vai apresentar no máximo 2 vezes por semana ou apenas quando ele realizar atividades físicas, por exemplo, ou tiver algum contato muito forte com o alérgeno, né? Mas com o uso dos broncodilatadores, né, que são os medicamentos que vão fazer esse brônquio lá que estava mais fechadinho dilatar, né? Vai diminuir o edema aqui da parede do brônquio, né? E a luz do brônquio aqui vai aumentar, vai dilatar, né? As crises, elas duram menos de 1 dia por mês, né? E elas são facilmente controladas, então não tem necessidade de ir pro pronto-socorro, por exemplo, né? O paciente já vai ter esse medicamento prescrito em casa e teve uma crise asmática, ele vai fazer uso e já vai regredir os sinais e sintomas, tá? Já na asma moderada, o paciente vai apresentar todos aqueles sinais e sintomas que a gente viu, né? Mas ele vai apresentar mais de 2 vezes por semana, né? Mas esses sinais e sintomas não vão ser contínuos, né? As crises, elas vão ter duração de mais de 1 dia no mês, geralmente. Elas não vão requerer cursos repetidos, né? Desde que esses pacientes eles utilizem broncodilatadores, né, para o alívio dos sintomas. Geralmente vão ter que utilizar mais de 2 vezes por semana, mas não há necessidade de utilizar diariamente, né? Mas desde que eles façam o uso correto, também não vai ter a necessidade desses pacientes irem para o pronto-socorro. E bem provável que logo os sinais e sintomas desaparecerão, né? Se esse paciente ainda, por exemplo, for um paciente que faz uso contínuo de corticoide ou uso rotineiro de corticoide, os sinais e sintomas apresentados vão ser ainda menores, né?
Mas também não vai ter a necessidade de se deslocar para o pronto-socorro, né? Já a asma grave, pessoal, esses pacientes vão apresentar riscos contínuos, tá? Eles podem ter risco de vida durante as crises, ou podem ter a necessidade de internação ou administração frequente de corticoides sistêmicos, ou seja, corticoides endovenosos, né? Por exemplo, a hidrocortisona é um corticoide, ou os broncodilatadores, como por exemplo a aminofilina, tá? A asma grave, pessoal, se o paciente for um paciente que tem asma crônica já há muito tempo e ele tiver um dos alérgenos, né, dos fatores causadores ali, desencadeadores que a gente viu agora há pouco, que eles maximizem os sinais e sintomas, esse paciente pode ir a óbito por insuficiência respiratória, porque o ar não vai conseguir passar aqui pela via pulmonar, pela via aérea. O ar não vai passar para conseguir chegar até os pulmões do paciente, tá? Porque esse edema ali da parede dos brônquios vai ser tão intenso que ele vai praticamente fechar a luz do brônquio. E aí, com a produção do muco que há nessa via respiratória, de vez que o ar não vai passar e esse paciente vai fazer uma parada respiratória, né? A menos que seja feito um broncodilatador imediatamente ou o uso de corticoide. Algumas vezes vai melhorar apenas com adrenalina, né? Que a adrenalina é um broncodilatador potente, né? E ele é utilizado muito frequentemente nos casos de asma brônquica exacerbada, tá? O tratamento, então, para pacientes asmáticos, como que ele é feito, né? Geralmente é estabelecido, né, a critério médico, mas o tratamento para o paciente asmático é muito importante que se saiba a gravidade dos sinais e sintomas, né? Ou seja, se o paciente apresenta crises leves, moderadas ou graves, né? Se ele tem crises recorrentes seguidamente, desencadeadas por qualquer fator alérgeno, né? E aí, baseado na presença dos sintomas, né? É realizado em conjunto com o médico, obviamente, o tratamento medicamentoso mais adequado, né? Com broncodilatadores, corticoides, enfim. Mas também é incluído a limitação das atividades físicas, né? E também esse paciente vai ter que fazer visitas frequentes, né? Aos serviços de saúde, conforme a necessidade dos atendimentos, né? O tratamento durante as crises, né? O tratamento para o paciente que não possui crises, pessoal, é a fim de manter longe esses fatores causais. Por exemplo, então, o paciente que sofre de asma brônquica, a casa que ele vive deve ter o mínimo possível de tapetes. Ele vai ter que ficar longe de animais, né? Gatos, cães, porque o pelo dos gatos ele pode ser um fator desencadeador, né? O pelo dos cachorros também. Cortinas, toalhas, tudo dentro de casa deve ser evitado, né? Porque ele vai gerar aquela poeira, ele vai gerar ácaros, né? É um ambiente propício para proliferação de ácaros. Além do que a higiene do ambiente que ele vive tem que ser rotineiramente. Então, evitar o mínimo possível poeiras, uso de produtos químicos, né? Porque tudo isso pode acabar desencadeando. Já os pacientes, por exemplo, o tratamento durante as crises, o paciente está com uma crise de asma brônquica, né? Tá apresentando lá todos aqueles sinais e sintomas que a gente viu anteriormente, né? O que vai ser realizado? O que pode ser realizado? Se for o casos leves, vai fazer também as medidas de controle ambiental, né? Que é a redução da carga alergênica lá dentro do domicílio do paciente, mas também pode associar a imunoterapia específica, né? Realizada com os alérgenos padronizados e quem vai fazer é o especialista, né? Então, é como se fosse tratar a imunidade do paciente, estimulando, né? Os alérgenos, alguns alérgenos padronizados
que geralmente o paciente desenvolve os sintomas perante esses alérgenos, né? E a administração de medicamentos, né, que se baseiam em broncodilatadores e corticoides, né? A via principal para a administração desses medicamentos para os pacientes asmáticos é a via inalatória, né, porque elas vão agir direto lá no sistema respiratório, lá nos pulmões do paciente, né? E geralmente podem estar associados, né, os broncodilatadores e os corticoides, né? Mas, na grande maioria das vezes, eles são utilizados apenas durante as crises, né? Aos pacientes mais graves que devem fazer o uso contínuo desses medicamentos, tá? Eu trouxe aqui alguns cuidados de enfermagem para as crianças internadas, pessoal. Se vocês forem trabalhar lá no setor da pediatria, um pacientinho asmático, como que vocês vão cuidar desse paciente, né? Então, sempre cuidar com a superdosagem, né? Isso é uma coisa muito importante, principalmente se tratando de criança, que é muito fácil fazer uma superdosagem para esse paciente se tiver uma desatenção, né? Porque as doses geralmente são mínimas, são bem menores do que na do adulto, né? Além disso, função da enfermagem, controlar a respiração, a frequência cardíaca e anotar os sinais, né, as características dessa respiração, se é uma respiração ruidosa, se ele está fazendo uma bradipneia ou uma taquipneia, né, uma respiração aumentada ou diminuída. De preferencialmente a criança deve ficar em posição de Fowler, né, mais sentadinha, para melhorar a respiração ali das vias aéreas, né. Oxigenoterapia, se necessário, né, ofertar oxigênio conforme a prescrição médica. Tentar manter a criança no ambiente aquecido, arejado, calmo, manter a hidratação dessa criança. A administração dos medicamentos prescritos, né, com o gotejamento rigoroso, geralmente vai ser em microgotas, né, um equipo diferente desse normal que vocês estão habituados a ver. É um equipo que é menor, onde 3 microgotas vão equivaler a uma gota, né? O que mais? Monitorar sinais vitais antes, durante e após a administração dos medicamentos. Manter material de emergência para vias aéreas em local de fácil acesso, né? Porque esse paciente pode rebaixar, pode fazer uma parada respiratória a qualquer momento, né? Principalmente se for um paciente que sofre de asma grave, né? A oximetria de pulso, né? Sempre para avaliar a concentração de oxigênio na circulação. Implementar sempre medidas para reduzir o medo, né? Principalmente na hora dos procedimentos, né? Organizar atividades de repouso. Sempre encorajar a criança a tossir, né? Isso vai ajudar na expectoração daquele muco, daquela secreção que vai ter ali nas vias respiratórias. Sempre que possível, deixar os pais juntos com a criança, né? Até para minimizar ali os danos nessa criança. Lembro que a gente viu lá na primeira aula. E esquematizar o tratamento, né? Os cuidados de rotina normal, com higiene, banho dessa criança, né? E administração de medicamentos, tá? A bronquite aguda, pessoal, também é uma doença bem comum na infância. É uma inflamação da árvore brônquica, né? Geralmente associada a uma infecção respiratória generalizada, caracterizada por tosse intensa e prolongada, que persiste por mais tempo após o desaparecimento dos outros sintomas respiratórios, tá? Então, a doença pode tornar a árvore brônquica mais sensível ao ar frio, e aos poluentes como a fumaça de cigarro, por exemplo, fazendo com que o indivíduo tenha tosse intensa quando se defronta com tais situações, principalmente com a fumaça de cigarro, tá? Então, ela geralmente vai ocorrer durante os meses do inverno, é quase sempre causada por viroses que atacam a mucosa interna, né? Geralmente dos brônquios também, causando uma infecção, né? Então, bronquite, tudo que termina em ite é uma infecção, uma inflamação, né? Então, brônquios, inflamação dos brônquios, bronquite, né?
Na maioria das vezes, as mesmas viroses que causam os resfriados são as que causam a bronquite aguda, né? Aguda porque, lembram a diferença, não sei se já passaram para vocês, mas acredito que sim, a diferença de uma doença aguda e uma doença crônica. Uma doença aguda é uma doença que acomete o paciente naquele momento que ele consegue se curar, né? Uma doença crônica é uma doença que vai se perdurando por longo dos tempos, né? Por longo dos anos, de meses ali. Por exemplo, uma gripe, ela tende a ser aguda, né? Ela vai ocorrer naquele momento e depois o paciente vai se curar. Já a hipertensão, por exemplo, a pressão alta, né? Ela é uma doença crônica, porque ela vai se perdurando por muitos anos. Então, tá? Então, a bronquite é uma infecção, uma inflamação dos brônquios de forma aguda, né? Os sinais e sintomas vão ser mais ou menos igual ao da asma, né? Tosse seca, dor torácica, tosse produtiva, vai ficando produtiva com o passar dos dias, porque vai gerando a produção aumentada do muco, né? De uma secreção ali na árvore brônquica, né? Ali na região dos brônquios. Desconforto junto ao peito, escarro denso, ruídos respiratórios e perda da progressão de peso e da estatura também, né? Então, o tratamento para a bronquite, a maioria dos casos de bronquite aguda, elas se resolvem por si própria no decorrer de poucos dias ou em máximo de uma semana, né? É uma doença causada por vírus, 90% dos casos é causada por vírus, né? Apenas 10% em média são causadas por bactérias. Então, os antibióticos normalmente não vão ajudar, né? Porque é um vírus, o antibiótico foi feito para bactérias, na grande maioria, né? Então, eles também não vão aliviar a tosse, os antibióticos, né? E nem encurtar o tempo da doença, salvo os casos onde há uma bactéria envolvida, né? Aí sim faz-se uso de antibiótico. Mas, na maioria das vezes, é tratado apenas os sinais e sintomas, como, por exemplo, a tosse, né? Com o uso de mucolíticos, né, que são medicamentos expectorantes, né, que vão fazer essa criança conseguir expectorar esse muco, essa secreção exacerbada que há dentro da árvore brônquica, né, lá dentro dos brônquios do sistema respiratório. Ainda pode ser usado no tratamento para bronquite aguda, broncodilatadores, né, através da nebulização, né, para aliviar aquele desconforto respiratório durante a infecção, né, por bronquite. Sedativos da tosse, eles podem ser utilizados, mas são utilizados geralmente em casos mais graves, né, onde há muita dificuldade respiratória, mas geralmente o mais comum são os broncodilatadores através da nebulização, né? Geralmente o médico vai prescrever nebulização com Berotec e Atrovente ou com Aerolin, né? A fim de expectorar, né? A fim de broncodilatar, de aumentar a luz desse brônquio, e o uso de mucolíticos, então, para ajudar essa criança a expectorar, tossindo, né? Expectorar, pôr para fora toda essa secreção que há ali na árvore brônquica, tá? Outra patologia do sistema respiratório muito comum em crianças, principalmente até 2 anos, tá? É a bronquiolite, tá? Então, essa doença é a inflamação dos bronquíolos, né? Então, traqueia, brônquios e lá dentro aqui dos nossos pulmões ficam os bronquíolos, né? Que são a ramificação, os galinhos dos brônquios, né? E após os bronquíolos nós temos os alvéolos, que é o cachinho de uva, digamos assim, para que vocês entendam, né? Então, a bronquiolite também é uma infecção viral, mas que ela vai acometer mais os bronquíolos do que os brônquios, né? Então, na bronquiolite, após ocorrer o dano nos bronquíolos, o processo de cicatrização ele vai ocorrer naturalmente, né?
Esse processo de cicatrização pode ter um curso muito variável, né? Podendo levar, inclusive, deixar alguns danos nos bronquíolos, né? Devido a essa cicatrização, ele pode causar o estreitamento ou a distorção das vias aéreas, lá na parte dos bronquíolos, né? Então, os alvéolos que estão em situação adjacente, ou seja, eles estão depois dos bronquíolos, né? São quase sempre afetados também. Os alvéolos, eles são responsáveis, então, como a prof já falou anteriormente, por fazer a troca gasosa, né? Deixar o oxigênio que vem do ambiente externo lá dentro do nosso, deixar para o nosso sistema circulatório e retirar do nosso sistema circulatório e devolver ao ar ambiente o gás carbônico, né? Os dejetos produzidos lá nas nossas células, né? Então, se afetar, se essa cicatrização após essa inflamação desse bronquíolo, no processo de cicatrização haver algum estreitamento dos brônquios, obviamente os alvéolos vão ser afetados e essa troca gasosa também vai ser afetada, porque vai afetar automaticamente os alvéolos, né? Pessoal, aqui só pra gente relembrar então da anatomia respiratória, né? O ar ele vai fazer a passagem aqui pelas vias aéreas superiores, entrar pelas nossas narinas, passar pela orofaringe, né? Vai chegar na nossa traqueia aqui, aí vai se dividir, né? Em brônquio direito e brônquio esquerdo aqui, e aí aqui vai adentrar o pulmão, né? E nessa região aqui, nas ramificações que vocês podem perceber aqui, estão os bronquíolos, né? E mais na ponta dos bronquíolos aqui estão os alvéolos, olha, semelhante a um cacho de uva, né? Esses alvéolos são responsáveis por realizar a troca gasosa, então, deixar o oxigênio no sistema circulatório e retirar o gás carbônico, tá? Quais são as causas para bronquiolite, então? A bronquiolite vai ocorrer após uma infecção respiratória, que é a situação mais frequente que predomina em crianças, né? Ela é bem comum, ela afeta crianças até 2 anos de idade. A maioria dos casos ocorre entre os 3 e os 6 meses de idade, né? O principal causador, o principal micro-organismo envolvido na bronquiolite é o vírus sincicial respiratório, VSR, né? Então, é ele que causa a bronquiolite. Ele pode causar infecções pulmonares também em adultos saudáveis, mas é mais comum nas crianças, tá? Essas infecções, elas geralmente são leves, né? Mas as crianças com o sistema imunológico mais deprimido pode ter uma bronquiolite um pouco mais grave, né? Por causa dessa infecção. Então, se o sistema imunológico já está mais deprimido, automaticamente esse paciente vai se tornar-se mais grave, né? É uma doença que pode ser transmitida por contato direto, né? Porque é um vírus que está lá na via respiratória. Então, se essa criança tossir, ou pôr a mãozinha na boca e acabar tossindo, enfim, e depois entrar em contato com a outra criança, ela pode estar transmitindo. Por isso, ela vai requerer um tratamento hospitalar em isolamento, porque ela é de fácil propagação. Então, essa criança não vai poder ficar na creche. Se em casa tiver mais crianças, ela vai ter que ficar em isolamento, se for um caso leve. E se ela apresentar sintomas e sinais mais graves, ela vai fazer a internação hospitalar e vai ficar em isolamento. Porque senão ela pode passar para toda a ala da pediatria lá do hospital, tá? Aqui então, né, a bronquiolite instalada, né? Então, aqui o bronquíolo normal, né, com a luz ali aumentada, normal. E aí a bronquiolite faz o brônquio inflamar, vai aumentar a produção do muco, obviamente, e vai fazer o espessamento ali da parede do brônquio, também restringindo bastante a entrada e a saída de ar. Automaticamente esse paciente vai ter dificuldade respiratória, né?
Quais os principais fatores de risco, então? Ter menos de 6 meses de idade, exposição à fumaça de cigarro, é claro que a criança não vai fumar, mas muitas vezes tem pais ou avós que fumam, né? Então, isso também é um fator de risco para desenvolvimento da bronquiolite. Viver em ambientes com muitas pessoas e a pré-maturidade, principalmente nascimento antes de completar 37 semanas de gestação. E a criança que foi privada do aleitamento materno exclusivo, ou seja, que não mamou no peito, né? Porque automaticamente ela não adquire tanto anticorpos, né? A imunidade dela vai ficar um pouco mais debilitada, tá? Então, os sinais e sintomas da bronquiolite, pessoal. Tosse intensa, esse paciente vai tossir, 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 tossir. Pessoal, assim, ó, é de dar dó da criança realmente, porque eles vão ter muita, muita, muita tosse. Vão ficar irritados. Vai ter um pouquinho de febre baixa. Muito sibilo durante a tosse. Sibilo é aquele chiadinho que dá no final da respiração. Vocês vão conseguir sentir, é como se fosse um apitinho, tá? A professora não é muito boa em imitação, né? Mas se vocês digitarem ali no Google, vai aparecer, tá? Digitem sibilo na bronquiolite em crianças, tá? Vocês vão poder perceber. E eles geralmente vão tossir e no final da tosse vai fazer esse sibilo, esse chiado bem característico, tá? Dispneia, vão ter muita falta de ar. A respiração aumentada, taquipneia, pode associar junto uma conjuntivite, diminuição do apetite, vômitos, né, devido à tosse intensa e batimento de asa de nariz vem do esforço respiratório que essa criança vai fazer, né, porque o ar, obviamente, não vai estar entrando adequadamente, então ela vai se esforçar cada vez mais para que consiga essa respiração voltar ao normal, né? Então, o tratamento para os casos de bronquiolite, uso de corticoide a fim de diminuir essa inflamação, né? Broncodilatadores para broncodilatar esses bronquíolos, oxigenoterapia, né? Porque essa criança vai estar com uma dispneia intensa, né? E ventilação mecânica, esse paciente vai ser entubado nos casos mais graves, né, pessoal? Quando, por exemplo, for um paciente que já tem uma imunidade bem baixa, digamos, uma pacientinha lá que nasceu prematura, não conseguiu fazer aleitamento exclusivo, aleitamento materno exclusivo, né? Já tem alguma outra comorbidade respiratória associada, pode se tornar sim grave e precisar de ventilação mecânica, né? Do ventilador, fazer uma intubação para conseguir continuar respirando, mantendo as suas vias respiratórias, né? A prevenção, então, evitar contato com crianças doentes, né? Lavagem das mãos frequentes e as crianças, então, que frequentam creches ou escolas, né, vão ter que ser afastadas, né, para evitar o contato. Até porque não existe nenhuma vacina disponível para bronquiolite. Tá? A pneumonia, pessoal. O que é a pneumonia? A pneumonia aguda, eles são processos inflamatórios do parênquima pulmonar, né? Então, às vezes, há um acometimento da pleura também. A pleura é aquele tecido, lembram? Que reveste o pulmão, tá? Então, a etiologia da pneumonia infecciosa, né? Viral, geralmente, bacteriana, geralmente, mas pode ocorrer devido à aspiração, por exemplo, de conteúdo gástrico, de líquido amniótico ou de algum corpo estranho, ou ainda pela migração de alguma larva ou parasita intestinal, tá? Porque a pneumonia, pessoal, nas crianças principalmente, crianças um pouquinho maiores, ela pode ser bem comum por aspiração, tá? Assim como no idoso, a pneumonia
a pneumonia aspirativa, que a gente chama, é bem comum. Na criança também a pneumonia aspirativa pode ocorrer, tanto no parto quanto crianças que sofrem refluxo, por exemplo, gastroesofágico. O alimento que está lá no estômago, ele sai, né, pela via gástrica e ao invés dele ser expelido, ele é aspirado. Ele vai entrar na via respiratória e vai parar lá no pulmão. A partir daí vai desenvolver uma infecção, uma inflamação na região do parênquima pulmonar, tá? Também pode ser por alguma bactéria ou ainda por um vírus que vai adentrar a via respiratória e vai lá nas vias aéreas inferiores, tá? A aspiração de bactérias, por exemplo, potencialmente patógenas, né, lá na orofaringe, é o mecanismo mais frequente implicado nas pneumonias bacterianas, né? Então, às vezes, a criança, principalmente essas crianças que ficam meio que descuidadinhas, assim, e aí acabam não tendo uma higiene correta, não higienizam as mãos adequadamente, né? E estão lá mexendo em alguma coisa contaminadinha com alguma bactéria e acabam levando na boca, né? Da orofaringe, essas bactérias podem migrar facilmente para o sistema respiratório, né? Por exemplo, se a bactéria for maciça ou com uma virulência alta, né? Ou ainda se as defesas do pulmão estiverem comprometidas, né? Devido a uma infecção viral, por exemplo, um resfriado, ou se tiver muito frio, ou se essa criancinha tiver a imunidade deprimida, a pneumonia vai se desenvolver, porque o sistema imune não vai conseguir combater essa bactéria ou esse vírus que vai estar se instalando lá no sistema pulmonar, né? Quais os fatores de risco, pessoal, para o desenvolvimento da pneumonia, então? Baixo peso ao nascer, né? Principalmente se for prematuro ainda. Desnutrição, privação ou curta duração do aleitamento materno exclusivo. Então vejam aqui, pessoal, por exemplo, só nos distúrbios respiratórios, a importância que tem o aleitamento materno. Então, quando vocês se deparam com essas campanhas, né, de conscientização da importância do aleitamento materno, quando lá ainda pacientes pós-cesárea ou pós-parto vaginal, as enfermeiras estão lá, os técnicos estão lá, os profissionais da enfermagem estão lá, orientando essas mães e instigando tanto essas mães para que elas consigam amamentar pelo peito e não com mamadeiras, com NANs ou de colherinha, enfim, que não usem leite industrializado, seja NAN, seja lá o que for, porque é fundamental esse aleitamento exclusivo, né? É fundamental que a mãe consiga passar através do aleitamento os seus anticorpos para a criança, né? Porque a única forma que essa criança tem nesse momento para aumentar a sua imunidade, né? Então, ainda como fatores de risco para a pneumonia, a gente tem a falta de imunização, aquelas mães que hoje em dia eu acredito que sejam poucas, mas que na antiguidade existiam bastante, que não queriam vacinar seus filhos, porque achavam que a vacina ia matar, que a vacina ia isso, que a vacina ia aquilo, né? Principalmente a vacina do sarampo, da coqueluche e da influenza, né, que é a vacina da gripe. Então, crianças que ainda não têm essas vacinas são fatores de risco, né, para estar desenvolvendo uma pneumonia. E crianças que estão susceptíveis aí à contaminação do ar doméstico devido ao uso de combustíveis de origem orgânica, né? Ainda a presença de tabagistas no domicílio, pessoas que fumam, né? Os sinais e sintomas da pneumonia na criança, então. Aumento da secreção mucosa, né? Expectoração ali de vias aéreas, taquipneia, tosse, dificuldade de ingerir alimentos, estridor, né? Aquela ausculta mais borbulhosa, mais grossa, né? A criança vai ser bastante gemente, porque ela vai causar febre, né? E automaticamente vai estar com dificuldade respiratória, então essa criança vai ser uma criança gemente. Tiragem intercostal, né?
que é quando a criança puxa o ar tão forte, tá com uma dispneia tão forte que faz aquele estiramento aqui da musculatura acessória. Batimento de asa de nariz, sibilos, né, durante a respiração, aquele chiadinho. Cianose de extremidades, né, porque vai ter uma presença de muco ali, uma secreção aumentada no pulmão. Períodos de apneia, né, essa criança pode, nos casos mais exacerbados, mais uma pneumonia mais prolongada, pode fazer apneia, que é parada de pequenos picos, né, pequenos episódios de apneia, que é quando para de respirar, e ainda distensão abdominal, né, é uma consequência da pneumonia. A pneumonia pode ser grave, pessoal, muito grave, pode levar a óbito, tá? Então é muito importante se atentar aos sinais e sintomas de pneumonia na criança, né? Vamos falar um pouquinho dos sinais gerais de alerta por faixa etária, né? Quanto menor a idade da criança, maior o risco que essa criança tem, né? Então, menores de 2 meses, geralmente não vão conseguir mamar no peito, né? Porque beber só se for mamadeira, no caso. Febre, né? Maior de 37,5, né? Ou temperaturas muito baixas, menor que 35,5. Crises convulsivas, que podem ser desencadeadas pela hipertermia, né? Pela febre alta. Letargia ou inconsciência, vão ficar muito sonolentas, letárgicas, com dificuldade para despertar, né? As fontanelas vão estar abauladas, as fontanelas na criança. Secreção purulenta no ouvido, quando está muito exacerbada essa infecção, né? Vai sair uma secreçãozinha em forma de pus dos ouvidos. Um eritema umbilical, né? Eritema é aquele vermelhidão. Pústulas na pele, né? E essa criança vai estar bastante gemente. Já dos 2 meses a 5 anos, elas não vão conseguir beber líquidos ou mamar, vão ter vômitos. Crises convulsivas devido à hipertermia, né? Devido à febre alta. E letargia. Com mais de 5 anos, geralmente vão referir dor torácica, né? Na inspiração, que geralmente vai ser sugestiva ao acometimento pleural, ou seja, essa infecção ali do pulmão já não está apenas no tecido pulmonar, mas já está se estendendo na pleura, que é aquele saco que recobre o pulmão do ser humano, né? O tratamento, então, vai ser baseado em antibióticos, né? O uso de antibióticos, antibiótico terapia, que a gente chama, dependendo da etiologia da doença, tá? Da causa da doença, se for viral, bacteriana, se for por aspiração, se for, enfim, a causa que gerou a pneumonia, né? Além do que, muitas vezes é precisar de internação, né, dessa criança, antibiótico endovenoso, né, fazer antibiótico na veia, e monitoramento, oxigenoterapia, enfim, né? Também, muitas vezes, vai estar associada a hidratação venosa, né, para que não haja um distúrbio hidroeletrolítico, né, devido à desidratação que essa criança pode ter associada à pneumonia, né. A amigdalite, pessoal, também é uma doença bem comum na infância, principalmente ali a partir dos 2 anos. A amigdalite, ela é a inflamação das amígdalas, né, que ficam aqui na região da garganta, as tonsilas palatinas, né, o nome anatômico delas. Pode ser causada por vírus ou bactéria, né, então a amigdalite viral, ela surge como consequência de um resfriado e ela vai desaparecer com o tempo. Já a bacteriana é mais grave, né, a forma mais grave da doença, e o tratamento é feito com antibióticos. Ela é uma das causas da febre reumática nas crianças, pessoal. É bem grave, inclusive, né? E uma amigdalite pode evoluir, se for muito grave, e gerar uma meningite, né? Uma infecção das meninges cerebrais, né? Então, a amigdalite em criança, ela deve ser tratada o mais precoce
precocemente possível, né? Aqui eu trouxe então a diferença da amigdalite bacteriana e da amigdalite viral. A bacteriana vai ter aquelas manchas de pus, né? Aquelas manchinhas esbranquiçadas, onde vai ter o acúmulo de pus, né? As amígdalas, as tonsilas palatinas, elas vão estar demasiadas e inchadas, né? Vai ter um vermelhidão na garganta e a língua vai ser com bastante seborreia, né? Aquela papa, uma camada mais esbranquiçada, que no caso da bacteriana vai ser mais acinzentada, né? Já a viral, as amígdalas vão ficar inchadas, né? E vermelhas. E também vai ter um vermelhidão em toda a orofaringe, ali, a região da garganta, né? Mas não vai ter a formação das plaquinhas ali de pus, né? A gente chama as placas na garganta, né? Aqueles pequenos pontos cheios de pus, de infecção, né? Também temos a faringite, né? Que, diferente da amigdalite, ela não infecciona as tonsilas palatinas, olha aqui. As tonsilas não estão infeccionadas, mas sim ela infecciona a faringe, a região da garganta, né? Pode ocorrer uma faringite associada a uma amigdalite, tá? Mas uma é diferente da outra. Então, a faringite, ela é uma inflamação da faringe, né? A região ali da garganta, que é situada entre as amígdalas até a laringe, né? Então, a faringite aguda é causada geralmente por uma infecção bacteriana virótica e deixa a garganta bastante dolorida. Esse paciente vai referir, se for uma criancinha maior, né, um lactente ou que já consegue se comunicar, vai falar que dói para engolir, ou se não, se ainda não for uma criança que fala ou que consiga relatar a dor, vai estar bastante chorosa, vai ter dificuldade para se alimentar, né? Então é fácil de perceber a presença de uma faringite, né? Então a porta de entrada para a doença é a via oral, né? Por meio de secreções invisíveis que estão ali no ar, que as pessoas geralmente expelem durante a tosse, durante o espirro, né? Os sinais e sintomas da faringite, pessoal: garganta avermelhada, com sensação de arranhado, né? Pus ali na região da garganta, mal-estar, dificuldade para engolir os alimentos, principalmente se for uma criança menor, um lactente, dificuldade na amamentação, né? Dor de ouvido pode estar associada, né? Respiração difícil e febre, né? No caso da faringite bacteriana, por bactérias, o tratamento vai ser com antibióticos, analgésicos, né? Pastilhas e antitérmicos. Se for a faringite causada por vírus, né? Ela vai melhorar durante 5 a 7 dias. Aí trata apenas os sinais e sintomas, né? Uso de analgésico e antitérmico se essa criança fizer febre, tá? Os sinais e sintomas, então, para amigdalite, tá? Forte dor de garganta, febre alta de 38, entre 38 e a 40 graus, presença de pus nas tonsilas aqui, tá? Dor de cabeça e mal-estar, dor para engolir, náuseas e vômitos, inclusive. O tratamento para amigdalite é antibiótico terapia, muitas vezes durante 10 dias, tá? Se a criança tiver reincidência frequente de amigdalite, o que pode ocorrer, aí é indicado procedimento cirúrgico chamado tonsilectomia, retirada das tonsilas, tá? É retirada as amígdalas, ou também conhecido como amigdalectomia, tá? Retirada das amígdalas, né? Das tonsilas que inflamam com frequência na criança. Certo, pessoal? Por hoje era isso, tá? Qualquer dúvida eu estou à disposição durante o período de aula, tá? Podem me perguntar, podem me questionar, mandem e-mail, WhatsApp, como ficar melhor para cada um, tá?
respondo o questionário online, tá? E qualquer coisa eu estou à disposição. Até a próxima aula. Tchau, pessoal!